Olá, sejam bem-vindos a mais este vídeo. Hoje é dia 21 de junho do ano de 2023. Esse é o último vídeo. Hoje eu fiz, acho que bastante vídeo, salvo engano. Esse é o quarto vídeo do dia, né? Mas quando vem uma linha de raciocínio, alguma coisa que eu quero falar, o tempo que eu falo, que é bastante, não é suficiente para mim expor tudo que eu gostaria de falar. O que eu gostaria de falar, que desde de manhã era para falar, né, seria a paz de Deus, né? Esqueci de falar a paz de Deus para todos. Seria a respeito do momento que nós estamos vivendo, né? Nós como cristãos, né? Embora não somos só nós que estamos vivendo esse momento de crise, né? De grande dificuldade, e é no mundo, tá? Tudo isso que está acontecendo. Mas vamos falar do nosso país. Estamos vivendo uma instabilidade que já vem de muito tempo, né? E, e vou até falar aqui, esses problemas que estão ocorrendo, ele não vem de agora, ele vem de, né? O país vem desacelerando lá de trás, lá de trás. E eu até gostaria de falar aqui a respeito, né? O que houve que em 2014, né? A Dilma, salvo engano, 2014, 15, 16, 17, 18, foi. Em 2014, a Dilma Rousseff ganhou a reeleição, né? Não sei se as pessoas lembram que aquele senador que foi o adversário dela na eleição, Aécio Neves, né? Ele senador da República, né? Quando ele hoje ele é deputado, né? Hoje ele é deputado. Você vê o que aconteceu com esse homem. Ele foi nas mídias e disse que nas mídias não, ele foi lá no Senado, no Congresso Nacional, e disse que a Dilma, quando ela ganhou a eleição, ganhou dele, disse que haveria, ela não governaria, que eles iriam fazer não foi com essas palavras, um motim, né? E não deixaria ela governar. Então, já vinha lá de trás, né? Por conta daqueles problemas da Lava Jato, da Lava Jato não, da do mensalão, que isso aí foi lá no governo do Lula, que é exatamente o que acontece hoje, que aconteceu no governo Bolsonaro, que acontece em todos os governos. Não é um mensalão, não é um dinheiro que dá lá para os deputados, para os senadores, para ele gastar com o que ele quer, não. É um dinheiro do Estado que dá é a tal da emenda aí que libera um dinheiro para ele levar lá para os estados deles lá, para poder distribuir lá, fazer obras lá, fazer isso que é, né? Mas nós sabemos bem como é que isso funciona, né? E o governo, o poder executivo, o presidente, ele trabalha, ele é um refém. Ou ele faz isso ou não governa. Como teve o problema do mensalão, né? É um pouquinho de política aqui, só bem rápido. O problema do mensalão, a Dilma, ela não houve no governo dela essas emendas, né? Praticamente não houve, né? O que a Dilma ela fez? Ela fez troca com esse Congresso através de ministérios, né? Cargos no governo. Assim como o Lula está fazendo agora também. E aí, né, os congressistas muito insatisfeitos com essa medida, com esse tipo de política da Dilma, e por conta de outras investidas que veio até de fora, investidas até mesmo dos Estados Unidos, que tem a ver com com essa Lava Jato e tudo mais. O Lava Jato, não sei se todo mundo lembra, a Lava Jato já vem lá de trás, depois do mensalão, né? Não sei se as pessoas lembram, que foi no governo da Dilma, né? Que as coisas começou a vir à tona, né? Que começou as investigações, mas enfim, não vou entrar em detalhes aqui.
Então a Dilma não conseguiu. Então ela foi boicotada, o governo dela foi boicotado, os orçamentos que era necessário, aquilo que era necessário para ela poder manter o desenvolvimento, o PAC, diversas obras de desenvolvimento, né, políticas de desenvolvimento do país, foi prejudicado. E aí começou a enfraquecer a economia. E aí lembra que começou as empresas falir, fechar loja, né? Começou ali, por conta dessa manobra do Congresso Nacional, liderado ali por Aécio Neves. Né? Não sei se as pessoas lembram bem disso. O governo dela veio super enfraquecido, e aí veio o tal da pedalada fiscal. Né? Acusaram ela de pedalada fiscal, que foi inocente, né? Não foi uma queixa infundada, até porque todos os governos faz essa pedalada. É uma manobra administrativa, fiscal, é uma manobra que o governo faz para poder pagar as contas, honrar com as contas do governo, com os investimentos do governo, enfim, com o orçamento do governo. É uma manobra. Todos os governos fazem. Se fosse assim, todos eles deveriam ser impeachmentados. E aí, mesmo assim, ela não foi, né, condenada, né, mas foi impeachmentada, que eu acho isso um absurdo. O povo coloca uma pessoa no poder e aí chega um congresso lá, porque o nosso congresso é um covil de lobo, de bandido. Essa é a pura verdade, né? O Congresso vai lá e tira o presidente. Acho isso um absurdo. E nós estamos indo para o mesmo caminho com esse cara aí, esse camarada aí, Pacheco. Não, Pacheco? Não, Lira. O da Câmara dos Deputados. Perdi o nome dele aqui agora. É o Lira. Lá. Acho que é Lira. Perdi aqui o nome. Estamos indo para o mesmo caminho. Esse aí, ninguém brinca, não dorme nesse cara não, mas a imprensa está de olho nele. Já está dando umas cutucadas nele, né? Imprensa que eu não confio também. E nenhum presidente, governador progressista, presidente, nenhum governo progressista ou esquerdista, sei lá, também não confia, né? Mas é um outro por aí. Não pode cochilar com esse cara não, que esse cara é perigoso. Então, a economia ela vem, onde eu quero falar, a economia ela vem retrocedendo daí, né? Veio daí. Aí pegou o governo do Michel Temer, a Dilma saiu, o Michel Temer aí que realmente desacelerou tudo, acabou com as políticas de desenvolvimento do país, as políticas que aquecem a economia, que é indutora de economia, né? Acabou com Michel Temer e Jair Bolsonaro acabou com as refinarias de petróleo, vendeu, fez o diacho, aquilo tudo ali movimentava a economia do país e outros setores, né? E outros setores como financiamento imobiliário, financiamento de crédito pessoal, financiamentos para para o microempreendedor, pequena e média empresa, as empresas grandes também, foi tudo, acabou, simplesmente acabou, sem falar outros financiamento da área de educação, como o FIES, acho que é o ProUni, não sei se é ProUni, é o financiamento da educação. Tudo acabou. Tudo isso aí é dinheiro que faz movimentar a economia, né? Aí, a parte da minha casa, minha vida, não, que o povo pobre recebe, esqueci agora o nome, auxílio emergencial, não é auxílio emergencial, é o que voltou aí, o que voltou, o povo recebe lá uma quantia lá que faz esse dinheiro no montante, ele faz girar a economia também. Aí foi desacelerando, as empresas foi quebrando, foi uma quebradeira de lá pra cá. Chegou no governo Bolsonaro, ele terminou de acabar com tudo, né? Chegou no final do governo, já não tinha mais nada, não tinha o que fazer. Aí agora nós estamos fazendo uma reconstrução do sistema
de desenvolvimento do país, né? O sistema econômico de desenvolvimento. É uma reconstrução. É algo que não é algo rápido, é demorado. Isso é muito demorado, né? Isso, por mais que nós consigamos aí ver alguma melhora, alguma coisinha, mas isso tudo é muito pouco perto do que nós precisamos, né? Então, o problema do país é exatamente por conta desse... E eu falava isso tudo aí, né? Eu já... Tem vídeos aí, só quem quiser ver, tem um vídeo, eu tenho no Facebook, eu tenho em diversos lugares, no meu site. Em diversos lugares tem essas informações que eu transmiti, né? Que muitos dizem que eu não tenho... muitos não, eu já vi dizer aí que eu não tenho conhecimento. Eu não tenho conhecimento, que eu não sei o que estou falando, né? Não tenho nenhuma experiência, sei lá, não é nem experiência, é conhecimento mesmo, né? Aconteceu tudo, né? Quando eu falei lá, nós estamos vivendo aquilo que eu já previa lá atrás. Lá atrás eu já previa e aconteceu. Nós estamos vivendo isso, né? Então agora nós estamos recuperando o país, né? Numa outra linhagem, né? Alguns setores, como os setores petrolíferos, parece que vai se remontar muito devagar, porque tem muita coisa para fazer, muita coisa vendida para fora, né? A estrutura totalmente desmontada, não é assim da noite para o dia que a coisa começa a funcionar. Por mais que venham as decisões, a canetada vem hoje, mas às vezes a produção daquela canetada só vai um ano depois ou até mais, né? Porque vai montar toda a estrutura, né? Então, é igual a árvore frutífera, né? Leva tempo, você pode plantar, mas você vai comer a fruta só lá na frente, né? Então, a gente vê o que é destruir aquilo que nós construímos. Creio que deve ter uma lei, precisa ter uma lei, precisa ter um projeto de nação. Tem coisas que tem que ser protegido, não pode pegar e fazer o que faz, não. Trabalho de canibal. Lá atrás eu falava, eu tinha um grupo da família, grupo político, né, da família, e nós falávamos, está aparecendo uns canibais, olha o que estão fazendo, ficava até bravo comigo. Aí, agora, recentemente, um dos membros da família, da minha família, que estava no grupo, ele veio conversar e reconheceu tudo que eu falei lá atrás. Tudo que eu falei. Ele reconheceu, né? Então, mas a pessoa o quê? A pessoa apanhar para reconhecer. Então, o que vai acontecer? O que nós vamos viver daqui para frente, né? Eu acredito que nós estamos num bom caminho, né? Mas um caminho muito perigoso. Nós estamos vivendo no tocante a mundo um momento muito difícil, muito conturbado, que dentro da minha leitura, daquilo que eu estudo, daquilo que eu busco, e até mesmo em acordo com a palavra de Deus, que eu não sei como é que tem servos de Deus que não vê isso, né? Que acha que eu estou falando uma bobagem. Nós estamos caminhando por uma grande guerra, que essa guerra ela vai ou paralisar, e não exatamente quando a guerra vir, a guerra é falar assim, é a terceira guerra mundial, não. Antes mesmo de se declarar a terceira guerra mundial, né? Quando se declara a terceira guerra mundial, é porque a guerra ela já tomou uma proporção, né? Hoje a proporção é ali, Rússia e Ucrânia. E outras investidas no mundo que tem ali, né? Problema lá na Síria, problema agora já bem bastante amenizado na Venezuela, né? Mas a coisa vai ficar difícil ali ainda. E, enfim, problemas políticos na Nicarágua, problemas em diversas nações do mundo, né? Nós estamos vendo, todo mundo está vendo isso, né? Ali no miolo mesmo, ali onde perto da Ucrânia, está tendo problemas ali nos outros países vizinhos. Então, tudo isso vai
daqui para frente se intensificar, né? Estas guerras elas vão se intensificar. Tudo isso por apenas um motivo. Na verdade, existe um objetivo: a mudança de sistema, né? Os verdadeiros controladores do mundo, eles querem a mudança de sistema, né? A mudança de sociedade, da sociedade, onde não cabe a igreja, onde é o tal do anticristo, onde o anticristo é que vai dominar esse sistema no tocante à sociedade, ao povo civil, né? E um sistema controlado, ele é totalmente interligado, né? Todos os governos interligados a um governo. É esse sistema, uma economia totalmente interligada também, para tentar diminuir os atritos, né? Conflitos entre, por exemplo, grandes potências, por exemplo, como nós vemos hoje, o conflito entre China e Estados Unidos. Existe um conflito, eles vão tentar acabar com esse conflito, mas eles não vão conseguir, mas isso é uma outra história, né? Isso é previsto na Bíblia, na Escritura Sagrada também, né? Então a ideia é essa, eles querem diminuir esse conflito, por isso que não será mais nações, né, que se apresentará como o dominador do mundo. Não haverá mais isso. Não haverá mais nações que, é os Estados Unidos, é a China. Não. Ela, no primeiro momento, sim, essas nações elas vão entrar em choque, né, para desenvolver um mediador. Esse mediador, né, é que vai ter o controle sobre todas as nações. Haverá um acordo, um grande acordo, mas isso depois da guerra, né? Esse processo que nós estamos vivendo agora, né, e que ele só vai evoluir para pior, né? Isso vai gerar, como o que eu estava falando, ele vai gerar conflitos e paralisações, né? Paralisações ou lentidão, né, no desenvolvimento de alguns países. Em alguns países será paralisação total. Em outros países, né, haverá uma redução, um avanço retardado, né, do seu desenvolvimento. Que eu acredito que aí será o Brasil. O Brasil se enquadra nesse perfil. O Brasil ele não será paralisado, na minha opinião. Por quê? Porque o mundo depende daquilo tudo que nós produzimos e daquilo que nós temos potencial, né, de produzir, como energia, como a indústria que abastece o mundo, o mercado internacional, uma indústria de peças, indústria da própria do agronegócio, a indústria têxtil, a indústria, enfim, são diversos tipos de indústria que o nosso país aqui ele tem capacidade de desenvolver e abastecer os países, o mundo, inclusive os países que estarão envolvidos diretamente na guerra, né? Não sei dizer ainda se nós, Brasil, né, participaremos, né, ativamente da guerra. Acredito que com soldados encaminhando para alguns lugares, isso para mim é certeza, né? Assim como foi na Segunda Guerra Mundial, mandamos soldados lá para a Itália, né? Mas foi somente assim, não veio ninguém atacar o Brasil. Eu acredito que existe uma grande possibilidade disso se repetir, né? O Brasil ele ser preservado por conta do país, né? Imagina um Brasil, né, com uma floresta dessa que nós temos, com uma agricultura enorme, que o mundo depende dessa agricultura, de certa forma, né? O mundo depende. É difícil imaginar um país desse sendo atacado. Todas as outras nações sofrerão as consequências assim, né? As consequências que não terá retorno, não terá o que fazer depois, né? Então,
eu acredito que pode ser preservado. E por isso acredito que o nosso desenvolvimento ele será retardado, sim, não haverá uma evolução a contento daquilo que nós realmente precisamos, mas eu acredito que o nosso país não vai deixar de ter o básico, né? O salário, né? O básico do povo, para comer, para vestir, né? O básico. Não haverá uma vamos conquistar carro, vamos conquistar casa, vamos conquistar isso. Eu não acredito, não. Claro, com algumas exceções, mas não acredito que haverá uma prosperidade no país assim significativa, né? Para que possa dizer, nossa, aquele povo ali está bem. Não, eu acredito que o povo brasileiro ele vai estar bem, porque o povo brasileiro vai estar inserido nesse desenvolvimento, né? Que aí é o que importa para nós, né? O desenvolvimento. O desenvolvimento é o quê? É você industrializar o país. Então essa indústria do país gera diversos empregos diretos e indiretos, secundários, né? Em outros setores, como o setor do comércio, como o setor da prestação de serviços, né? O setor do turismo também, que as pessoas se deslocam, né? Por mais que esteja em guerra, que esteja num momento difícil, ainda assim as pessoas buscam, né? As pessoas se movimentam e também é beneficiado esse setor, né? Quando o povo tem alguma coisinha, tem algum recurso para poder gastar. Então, mas aí o que eu quero dizer nisso tudo, onde eu quero inserir aqui? Os momentos serão difíceis, não serão fáceis, né? Não haverá facilidade. Nós vamos viver um momento difícil, momentos de incerteza, de muitas informações e desinformações, né? A tribulação ela será grande, haverá uma grande tribulação, uma inquietação, um medo, né? Mas eu aprendi uma coisa com a minha mãe, isto, uma guerreira, uma mulher, né? Que aprendeu a ter um relacionamento com Deus, né? E Deus nunca o abandonou, né? E isso ela passou para mim, ou para nós, né? Ela passou, né? E que ela sempre disse, né? Tudo passa. Tudo passa. Nós podemos estar passando o problema que for, seja qual for o problema, ele passa, né? E quando nós temos isso aí, eu já vivencio isso, né? Quando nós não temos de onde buscar, de onde procurar, de onde achar aquilo que nós necessitamos, nós vamos passar as dificuldades, os grandes problemas. Mas no momento que nós estivermos numa situação muito difícil, muito difícil, onde olhando para os lados, pensando, imaginando, a gente não vê solução, né? É certeza, Deus cria solução. Talvez não do jeito que nós imaginávamos, do jeito que nós queremos, do jeito que achávamos que era o certo, mas pode ter certeza, Deus cria uma solução. Da forma que nós achávamos que iríamos perecer, queríamos de alguma forma sucumbir, os nossos olhos contemplarão, nós não sucumbiremos e nem pereceremos, nós vamos vencer, né? Essa relação com Deus é fundamental. A gente tem uma relação com Deus, buscar Deus, conversar com Deus, falar com Deus, né? O tempo todo, em todo o tempo. Não precisa, né? É bom que todos os dias, pelo menos 3 vezes, na minha casa eu oro de manhã, oro de noite, oro na hora das refeições, ajoelhado no chão, né? Na minha casa tem que agradecer a refeição. Pode ter só um punhadinho de arroz lá, tem que agradecer a refeição, né? Isso é importante. Nós, no momento, né, dedicarmos alguns momentos para nós falarmos com Deus, para nós, em reverência, em ato de reverência ali, ajoelhados e falar com Deus. Mas a nossa oração não é só ajoelhado. Como eu disse agorinha, temos que falar com Deus em todo o tempo, em todo momento.
Eu falo com Deus andando, falo com Deus sentado, dirigindo, né, em todo o tempo. E é isso que nós precisamos aprender. Ter esse relacionamento com Deus, né? Quem busca isso, né? E certamente Deus se agrada, né? Deus se agradando, né? Ele, na hora do nosso clamor, na hora da nossa necessidade, de onde a gente não acha solução, Deus chega com a solução. A gente não sabe nem como, às vezes, mas Deus chega com a solução. Deus toma o norte, toma o sul, toma os continentes, toma o céu, a terra, o mar. Ele toma, né? Se ele precisar trazer de longe, ele traz. Ele coloca lá, ele cria uma condição. Chega alguém lá, bate na tua porta, né? Chega na internet, em qualquer lugar, né? E traz a tua necessidade. Porque não existe limite para Deus. Nós nos limitamos e somos limitados, mas não há limite para Deus. E nós temos que acreditar nisso, confiar nisso, porque Deus verdadeiramente ele existe. Ele existe e é Pai daqueles que têm Ele como Pai, né? Deus dá a vitória, Deus faz vencer, Deus faz um morto ressuscitar, Deus faz aquilo que está perdido se achar. Deus é bom, Deus é bom e nós precisamos acreditar nisso, confiar nisso, né? A esperança é essa, a nossa esperança se chama Deus, a nossa confiança se chama Deus, né? É isso que eu tenho para falar. Eu acho que é isso aqui. Eu vou encerrar nessa parte aqui porque o que veio de inspiração em mim aqui foi isso aí. Deus seja louvado.